questões. Eu vou ficar conectado no áudio do celular e vou usar o chat. Eu acho que vai dar certo. Bom, então, a primeira questão que eu tinha deixado para vocês, vou lá aqui. Finalmente, gente, tá aí a questão. Tem alguém ouvindo aqui? Se confirmar, por favor. Boa, André, obrigado. Tá, gente, vamos lá então. A primeira questão era assim, né? Na maioria das angiospermas, o fruto é uma estrutura formada a partir do desenvolvimento do ovário, do óvulo fecundado, do zigoto, da parede do epicarpo, ou da osfera fecundada. O que vocês colocaram? Conseguiram resolver? Alguém tem ideia do que pode ser? Eu tinha colocado na semana passada, Laura, porque lembra que deu aquele problema que eu não conseguia acessar o Discord, de novo por causa do meu computador? Então, e aí ficou daquela semana, seria aquela aula, né? Mas é isso aí, André, exatamente. Letra A. Resposta certa é o ovário. Isso porque, se a gente parar para pensar, olha como faz sentido. Ah, existem as sementes que estariam supostamente dentro do fruto, na condição normal. E é como se literalmente a criança a ser fecundada fossem as sementes, né, que é a parte importante da questão reprodução. O fruto ele está ali só para envolver tudo isso. E justamente o fruto ele se desenvolve no que estava envolvendo a semente, ou seja, o ovário, aonde ocorreu a fecundação, né, do óvulo pelo espermatozoide, nesse caso, do zigoto. Alguma dúvida com isso? Bem tranquilo, né?
Tá. Agora eu aproveito para perguntar. Vocês têm. Não sei se eu já falo. Eu já comentei o motivo pelo qual os frutos existem? Eu acho que já, né? Ou vocês não lembram? Bom, então, seguinte. Lembra que a finalidade da reprodução é uma e é bem clara, né? É permitir que a espécie possa progredir, evoluir e se manter, né? Esse é o intuito da reprodução. E toda espécie que se reproduz mais é mais favorecida nessa questão de prosperar, né? E os frutos foram uma estratégia genética, né, desenvolvida pelas plantas para permitir que a reprodução fosse mais efetiva e mais espalhada. Como? Porque assim, é bem óbvio, a gente faz isso o tempo todo. As plantas nos usam o tempo todo. Veja bem, a gente compra, vamos ver, a castanha. A gente compra a castanha, que vem de algum outro estado, talvez venha do Pará, e levamos ela aqui e por vezes alguma cai no chão, ou a gente não come algumas e jogamos fora. Olha só, a gente plantou uma castanha que veio lá do Pará. O que melhor para essa planta do que isso? Permitir que ela fique quilômetros e quilômetros de distância. Ela vai ter uma possibilidade muito maior de se reproduzir, porque literalmente a gente está transportando essas sementes em todo o planeta. Claro que quando as plantas evoluíram a esse ponto, elas não estavam pensando em humanos que transportariam grãos. E sim no fato de que criar um fruto colorido, chamativo, que muitas vezes tenha um odor característico, um odor que seja atrativo, poderia atrair os animais para pegar esses frutos e comer eles e acabar comendo a própria semente que está no centro do fruto. E depois esses animais defecariam em algum lugar e a planta nasceria. Ou mesmo eles deixariam um pedaço da planta, um pedaço da fruta em algum lugar e essa viria a ser fecundada, viria a nascer. E, por exemplo, isso é bem óbvio, né? Pega os macacos. Eles vivem pendurados nas árvores, comendo frutas, levando dos lados. Os próprios, os pássaros eu não vou dizer porque é uma coisa pequena, né? Mas também acontece. As galinhas, por vezes elas comem grãos de milho inteiros, né? Por vezes, uma coisa que é interessante. Existe uma planta, a erveira. A erveira é essa erva de estimação que a gente conhece. A semente da erveira, para nascer, ela precisa passar por um processo de fermentação. E esse processo de fermentação é justamente passar pelo estômago da galinha. Um deles, processo natural. Então, veja, essas plantas elas se adaptaram muito bem para usar os animais para transportarem suas sementes por todo o planeta literal. Isso é uma das características mais importantes da evolutiva das plantas, das angiospermas e das no caso do fruto das sodas. Entenderam, pessoal? Tudo bem, né? Simplório. Um segundo. Então, essa foi a outra questão. Na maioria das angiospermas, o fruto é uma estrutura formada. Deus! Espera aí, só um minuto. Sim, eu percebi lá. Copiei, mas não foi essa. Agora sim. Pra vocês verem como está complexo.
O endosperma da semente de angiosperma contém maior material genético de cada genitor em quantidades. Somente material genético materno. Somente material genético paterno. Maior quantidade de material genético materno. Maior quantidade de material genético paterno. Alguém tem noção? Isso, André e Kelly, é a letra D. É a letra D pelo fato de que na fecundação, lá na fecundação, antes de surgir o zigoto, né, tem a parte masculina, mais a parte feminina, ah, os gametas masculinos ficam com dois núcleos polares femininos. Então, por ser dois núcleos polares femininos, é óbvio, existe mais material genético ah, da parte feminina da flor, da planta da flor, material genético materno. Ah, e, de fato, né, isso ocorre devido à fecundação da própria planta. Claro que isso não vai influir em nada. Isso não quer dizer que, por exemplo, existe mais características da mãe planta filha. Não. É só mesmo no desenvolvimento ele da semente tem mais material genético. Tranquilo, né? Alguma dúvida? Meu, tô esperando o negócio. Bom, então, assinale a alternativa incorreta. O ciclo de vida das gimnospermas e angiospermas se assemelha muito, mas os órgãos reprodutores das gimnospermas são os estróbilos, enquanto os angiospermas são as flores. Isso está correto, né? A gente já viu que a diferença primordial entre as gimnospermas e angiospermas é a simples presença de flor e fruto na angiosperma. Comumente a reprodução é muito parecida, realmente muito parecida. Letra B. As angiospermas são os únicos vegetais que apresentam fruto. Correto? Vegetais. Letra C. As flores das angiospermas podem ser classificadas em completas e incompletas. Absolutamente correto. Isso está relacionado ao tipo de flor, o fato dela conter todas as partes, todas as pétalas. Letra D. O processo de autofecundação é extremamente importante para as angiospermas, pois dessa forma elas conseguem manter as mesmas condições genéticas em suas descendências, garantindo assim a existência da espécie. O que vocês acham dessa? Não é um pouco confusa?
Esta é a incorreta. E você sabe dizer o porquê? Exatamente. Esse processo não é interessante para nenhum ser vivo. Porque, veja bem, se não fosse a reprodução cruzada, ou seja, o fato de os pais de vocês terem se casado com as mães de vocês e não com a irmã, o que é ótimo e também muito importante, né, para o bem-estar. Não está conseguindo, Gabriel? Barra. Tá, ele não está me ouvindo. Eu falei isso em voz alta. Mas, Gabriel, você está me ouvindo, pelo menos? Defesa
Ah, mais alguém caiu além de mim? Estou ouvindo barulhos de reconexão. Tá, vamos lá. Vamos continuar então. Eu passei pro computador agora, porque meu celular não funciona mais, né? Ah, pela terceira vez vamos finalizar esta mesma questão, né? Então, essa variabilidade genética permite que as plantas possam receber partes de outras plantas que têm características diferentes. Por exemplo, a fulana planta conseguiu uma defesa contra um tipo de mariposa. A ciclana planta conseguiu uma defesa contra um tipo de mosquito. Esses mosquitos não picam plantas, mas enfim, contra um tipo de praga, por exemplo, sei lá, uma espécie de cochonilha. Eu não estou aparecendo. Jesus. Ah, tá. Tô boa. Então, essa troca de material genético é importante por esse motivo, porque permite que as partes de uma planta, as partes boas e, infelizmente, também as partes ruins, passem para as outras. E é bem comum que se a fecundação, claro que em seres que não estão adaptados para a fecundação entre espécies, né? A fecundação entre espécies para esses seres que não estão adaptados, ela é muito problemática. Pega, por exemplo, para os seres humanos, como é complicado quando quando ocorre o nascimento de um filho entre parentes. Por vezes pode não acontecer nada, mas por vezes ele pode desenvolver uma série de problemas. É justamente por isso, porque a nossa espécie ela foi adaptada para variabilidade genética. A gente precisa de variabilidade genética. Isso é muito importante. Né? Por exemplo, um exemplo. Se uma pessoa, né, falando de uma pessoa, se Beltrana daqui do Brasil, daqui do sul do Brasil, casar com um Beltrano da Europa, sei lá, de qualquer lugar, certamente o filho, né, vai acabar nascendo resistente aos vários tipos de gripe que existem nesses dois locais. Porque essas defesas que estavam na genética de ambos passam para o filho. É claro, não todas, mas comumente parte dessa genética transporta isso. Então, por isso é importante. Né? Então, essa é a alternativa incorreta, pessoal. E aquela última alternativa, ela está falando dos meios no qual a planta os meios pelo qual ocorre a polinização, né? Por insetos, por animais, por mariposas, por passarinhos, né? Por besouros. E então tem mais duas, né? Ai, que sono. Essa daqui alguém conseguiu fazer? Alguém? Boa. Então vamos lá, vamos fazer uma correçãozinha rápida. É bem simples, só você está falando das partes do fruto, né? Das partes generalizadas, assim. Eu admito que eu não gostei muito dessa questão, porque ela tem uma parte aqui que não faz sentido, mas enfim, eu explico depois. Mas é assim, o fruto das angiospermas é constituído primeiramente pelo pericarpo, que seria essa parte fruto do fruto. Pericarpo seria a junção da parte externa, da parte interna e da parte que fica no meio disso.
esse seria o pericarpo. A gente poderia até chamar de, ao invés de eu dizer o fruto da maçã, eu poderia chamar o pericarpo da maçã, o pericarpo da macieira, o fruto da macieira ou o pericarpo da macieira, né? Então, que se dividem, inicialmente vai ser epicarpo, que seria a parte mais externa, né? A gente estaria falando, nesse caso, da banana, da casca. Do caso da maçã, da casca externa da maçã, aquela casquinha bem fina, né? No caso do abacaxi também, né? A parte mais... a parte que fica no meio, né? É o mesocarpo, então já fala meio, meso, né? Uma palavra derivada. Aqui que eu discordo um pouco, parte comestível. Não, tipo, é fácil, a gente consegue entender, né? Mas não faz sentido em todos os casos, porque eu como a casca da maçã. Eu como a casca da ameixa, eu como a casca do pêssego, eu como a casca de um monte de frutas. Mas, enfim, é um detalhe, mas é um erro de escrita na questão. E o endocarpo, que é a parte mais interna. Justamente lá onde é que ficam as sementes, a gente vai chamar de endocarpo. Em alguns casos, falando da macieira. Mas já se a gente pegar, por exemplo, a laranja, a bergamota, acho que é só. A gente vai ter as sementes espalhadas pelo mesocarpo. Né? Tranquilo com essa, né, pessoal? Alguma dúvida? Nossa, o café vai ter que rolar solto hoje à noite, que eu tenho centenas de coisas para fazer ainda. Vamos lá para a última. Eu cometi um erro ali na lista, pessoal, não sei se vocês perceberam, eu esqueci de enumerar a última questão. Mas, enfim, acho que dava para perceber que eram duas questões distintas. Se bem que eu não percebi na hora, né? Então, pessoal, essa última, ela só está pedindo para assinalar qual que é verdadeiro e qual que é falso, né? Então, o que acontece? Lá na letra... Perdão, no número 1. Os pseudofrutos são tipos de frutos que se desenvolvem de outras partes da flor sem ser o ovário. Se vocês lembrarem, né, dos pseudofrutos, vocês vão, né, relacionar a falsos frutos. Se parar para pensar qual que é a finalidade de um fruto, é envolver a semente. Então, se a gente disser que pseudofrutos são falsos frutos porque eles não envolvem as sementes, então é assumível que sim, eles não se desenvolvem ao redor do ovário. Um exemplo disso é o abacaxi. Né? Ele não tem a semente dentro. Né? Número 2. Chamamos de frutos secos deiscentes aqueles que se abrem espontaneamente quando maduros. Como, por exemplo, algodão, castanha de Pará, a sapucaia, feijão, ervilha, entre tantos outros. Sim, isso está correto. São os frutos secos deiscentes. Inclusive, um exemplo aqui bem legal, que é o exemplo que eu mais gosto, na verdade, é o melão. É um tipo de melão chamado melão de neve, que literalmente abre totalmente quando está maduro. Então, lá na minha casa nós plantávamos esse melão para consumo próprio, óbvio. E a gente sabia que ele estava bom porque ele simplesmente ele abria completamente. Ele parecia assim uma forma de bolo aberta. É bem engraçado. E ele é literalmente, o nome é melão de neve porque parece literalmente neve. Ele é totalmente solto com floquinhos assim, sabe? Ele não é gostoso de comer puro. Tem que fazer, é gostoso de fazer uma receita com ele. Mas enfim, talvez vocês já tenham ouvido falar desse melão. Também uma coisa que é legal. Tem um tipo de planta, eu não lembro o nome, eu também não faço nem ideia de que... Não, espera aí. O nome eu não sei, mas eu lembro como é que era o fruto. O fruto era uma espécie de vagem. É diferente da do feijão, ela era bem... Do feijão, ela era bem fina, né? Do feijão tinha os grãos dentro. Essa vagem
ela era uma vagem bem fina e as sementes eram finíssimas. E eu lembro que lá em casa tinha uma árvore dessas, relativamente alta, acho que tinha uns 3 metros. E chegava em um dia específico onde praticamente todas essas vagens amadureceram no mesmo dia, assim, no mesmo momento. Então, tu ouvia um barulho o tempo todo, elas ficavam estralando durante uns 2 ou 3 dias, o tempo todo essas vagens ficavam estralando, se abrindo e caindo no chão, sabe? Então, era muito legal. Tu ia embaixo da árvore, ficava o tempo todo caindo, assim, essas sementes caindo, essas vagens, né? Era literalmente um tec, 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 tec o tempo todo, assim. Nossa, eu lembro que eu achava demais. Isso também é um tipo de fruto que faz isso. Boa! Esse aí é um melão de neve, ó. Tá vendo o que acontece com ele? É bem isso mesmo. E a casquinha dele, essa casca verde que a gente tá vendo ali, ela sai completamente, sabe? Tu só puxa, ela vai sendo arrancada. E aí, qual que é a receita que se fazia? A gente pegava ele, picava em cubinhos, colocava açúcar e canela e deixava na geladeira. Instantaneamente ele soltava um monte de caldo, né? E, nossa, ele fazia uma combinação com a canela, galera, vocês não têm ideia de que negócio mais gostoso e simples de fazer. Eu amava isso. Só que a gente acabou perdendo a espécie, perdendo a semente, e nunca mais plantamos. Mas enfim. Triste fim. Agora vamos lá para 3, né? 3. Todos os frutos carnosos apresentam somente sementes livres em seu pericarpo, como berinjela, melancia, pepino, uva e etc. De novo, todos os frutos carnosos apresentam somente sementes livres em seu pericarpo, como a berinjela, melancia e pepino. Essa questão a assertiva está incorreta, pessoal. Isso porque essas sementes livres no pericarpo, que ele até usa como exemplo a própria berinjela, a própria melancia, como é que eu posso explicar? Eu vou ler o que está aqui que é mais fácil. Ó. Os frutos carnosos são divididos em 2 tipos. Do tipo baga, que apresentam sementes livres em seu pericarpo, como esses exemplos, né? A berinjela, o pepino, a melancia. E os do tipo drupa, que apresentam apenas uma semente aderida ao endocarpo, como a ameixa, abacate, a manga, o pêssego. Então, de novo, baga é aquele caso da laranja, aquele caso da melancia, que as sementes estão totalmente espalhadas e são centenas de sementes, por exemplo, pega uma melancia, né? E já nesse outro caso, o drupa, né, é aquele mais simples, por exemplo, a azeitona, a manga, vamos ver o que tem ainda. Bem fácil. Alguém tem um exemplo aí? Abacate. Um exemplo que não estava escrito lá, né, Gabriel? Nossa, não estou pensando em nada agora, né? Hein? É por isso que eu sou péssimo naquela brincadeira stop, né? Porque sempre quando eu quero dizer alguma palavra, eu não lembro dela, não lembro de nada no momento. Ai, mas enfim. Então, na 4, os frutos partenocárpicos são aqueles que se originam após a fecundação do óvulo. Os frutos partenocárpicos são aqueles que se originam após a fecundação do óvulo. Mais uma vez, essa também está incorreta. Né? Os frutos partenocárpicos são, na verdade, aqueles que
O fruto não se desenvolve a partir de um ovário. Digamos que seria um falso fruto, né? E isso acontece, isso comumente a gente induz isso para que a gente tenha frutos sem sementes, né? Vocês já viram uma laranja sem semente? Já viram uma melancia sem semente? Já viram? Tem vários frutos que não têm sementes. Por quê? Porque se isso não é natural, tem uns casos naturais, eu vou falar já. Isso é muito, enfim, isso é bom para a gente, né? Porque não precisa ficar tirando as sementes, mas é um pouco problemático para a espécie, porque se isso continuar acontecendo e daqui a pouco naturalmente a espécie acaba parando de se reproduzir, né? Então isso é um problema, de certa forma. E agora eu pergunto, onde está a semente da banana? Quem sabe me responder essa? Ah, tá, Gabriel, o coco eu não sei, o coco é uma grande pergunta, Gabriel, eu não sei sobre o coco, sinceramente. Eu vou ver isso. Mas eu não sei, me parece que o coco seria um falso fruto. Mas enfim. Tá, sobre a banana, então, aquelas bolinhas pretas no meio. Comumente a gente pensa que aquelas são as sementes da banana. São quase sementes. Na verdade, aqueles são óvulos não fecundados. A banana não tem semente, por incrível que pareça. A banana se reproduz por tu tirar uma muda, né, o brotamento, o famoso brotamento, tu tira essa muda e faz o plantio. As bananas realmente não têm sementes. Aquelas bolinhas pretas, pintinhas pretas do centro, são óvulos não fecundados. Existem bananas com sementes, só que são bananas selvagens, né? Mas aí não existe comer a banana. É a banana, só que cheia de sementes dentro. Então, muita sorte tivemos no caso da banana. Ela é totalmente carnuda, sem nenhuma semente. Esse é um caso natural. E a última, muitos frutos se adaptaram ao longo de sua evolução e hoje apresentam características que ajudam na disseminação de suas sementes. Por exemplo, alguns frutos e sementes apresentam projeções em formas de asas que facilitam o seu transporte pelo vento. Outros já possuem apêndices que aderem a pelos e penas de animais, entre vários outros casos. Isso é absolutamente correto. Não sei se vocês já viram aquelas coisas que tu vai na grama e fica grudado na tua perna ou no teu pé, aquelas coisinhas verdes, né? Tem uma outra também, que é uma bolinha que parece um mini porco-espinho, assim. Ela gruda de um jeito que não tem mais quem tira. Gruda no pelo do cachorro, gruda... lá em casa tínhamos algumas vacas, né? Elas grudavam nos rabos das vacas. Enfim, as vacas acabavam transportando aquilo para todo lugar. Por isso que disseminava tanto. De novo, são adaptações justamente para os animais, né? Porque os animais são móveis, então as plantas acabam se utilizando disso para a reprodução, né? Tranquilo, né, gente? Alguma dúvida? Bom, das nossas questões é isso. Agora eu queria saber se vocês têm alguma coisa que precisam conversar sobre a matéria, alguma dúvida. Pode ser uma dúvida mais futura, uma dúvida mais atrás do conteúdo. Não tem problema, a gente pode aproveitar esses 14 minutos que temos para conversar um pouquinho. Boa, pelo menos a gente conseguiu ter aula hoje, né? Um pouco atrasada, mas enfim. Essa história, para ser sincero, esse estilo remoto é complicado, gente. Vocês também devem estar tendo aula, devem estar da escola de vocês, né? Nós também na UFSC estamos tendo aulas online. É mais, na verdade, aula online não é tanto, mas assim, é uma quantidade absurda de matéria, de trabalhos. Eu estou atolado de coisa para fazer. É muita coisa, os nossos professores estão demandando demais, sabe? Muitos trabalhos. Então está bem custoso, sabe? Toda essa questão remota agora. Está bem custoso realmente.
É complicado, é complicado. Tenho que dizer que tá realmente complicado. O pessoal tá reclamando bastante, porque muitos trabalhos, mas enfim. Pois é, pois é. Enfim. Fazer o quê, né, pessoal? É um saco, mas é o que nos resta agora, né? Mas enfim. Bom, se nada temos, está encerrada mais essa aula de hoje. Vejo vocês daqui, não nessa semana que vem, na outra, né? E a gente vai ver sobre algumas partes da planta em si, sobre os sabendo sobre os parênquimas, o que dá origem a cada parte, né? Vamos falar um pouco sobre floema, xilema, fotossíntese nas próximas aulas, né? Para entender um pouco mais sobre as plantas no âmbito bem geral, assim. Beleza, pessoal? Então, nos vemos na quarta-feira da outra semana. Boa noite, meu povo. Fiquem com Deus e até mais.